Oi, gente, meu nome é Evelyn e hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre o filme Mãos Talentosas, por Ben Carson. Então, Benjamin Carson, ele foi um dos maiores neurocirurgiões da história. Até hoje ele é um dos nomes mais respeitados, né? E esse filme conta a história dele, a história real, a história de vida dele. E a história conta sobre um menino negro que ele vivia no meio da pobreza. Ele tinha uma família desestruturada na escola e, né, na vida ele sofria preconceito por conta da cor da pele e pela situação financeira da família mesmo, né? Então, ele era um menino que ele era totalmente desfocado dos estudos, ele não tinha notas boas, sabe? Ele gostava muito de assistir televisão, então ele desperdiçava muito tempo dele nessas outras coisas que não ajudaria ele a evoluir, né? E a mãe dele, ela era analfabeta e o sonho dela era ter um filho médico e um filho que não precisasse levar as mesmas condições que a família levava, né? Era o sonho da mãe, não queria que os filhos sofressem daquela forma. E então, a mãe, que era analfabeta, ela incentivava muito ele a estudar, ela falava que ele tinha que sentar, que ele tinha que focar, que ele tinha que estudar. E ele só queria saber de assistir TV, não queria saber de outra coisa, não queria saber de estudar. Até que então a mãe dele começou a cortar coisas, né, da vida dele, tipo de, tu vai brincar tal horário, mas tal horário tu vai estudar. E ela colocou uma meta que ele tinha que ler 2 livros grossos por semana e ele tinha que dar um resumo de cada livro pra mãe dele pra provar que ele tava lendo. E isso foi ajudando ele na escola, foi ajudando ele na fala, na escrita, e isso fez com que ele se tornasse o melhor aluno da classe. Então, no final do ensino médio, ele saiu com uma licenciatura em psicologia e ali ele descobriu que ele tinha interesse na medicina, principalmente na área da neurocirurgia. Então ele fez a faculdade dele e ele realizou um dos milagres que até então era considerado impossível. Ele realizou uma cirurgia de gêmeos siameses, que eles eram ligados pelo crânio, e que até então era impossível, né? Fazer com que as duas crianças saíssem vivas desse procedimento. A cirurgia exigiu 5 meses de preparo para ser realizada e durou 22 horas de cirurgia, a princípio, né? Que foi o que foi relatado no filme. E, e depois disso ele foi nomeado, assim, o médico neurocirurgião. Ele teve um marco na história da neurocirurgia. E eu acho que o filme ele passa uma inspiração pra gente, né? Que tudo que a gente quer, que a gente tem que, a gente precisa focar, a gente tem que dar tudo de nós, que tem coisas que a gente vai ter que sacrificar pra estudar, né? Assim, eu acho que é um filme muito bom, que nem pra nós que estamos no primeiro semestre, né? Que a gente sabe que até que a gente entra no fluxo assim mesmo, é um pouquinho difícil, é um pouquinho complicado, é cansativo, mas no final tudo vale a pena, né? Eu sei que todos nós aqui sonhamos no dia que a gente vai estar se formando, que a gente vai estar vendo e fazendo bem para as pessoas. Então, esse filme é um filme bem inspirador e foi por esse motivo que eu escolhi ele. E eu peço para que vocês, para quem não assistiu ainda, para que assista, que é um filme muito bom, vocês não vão se arrepender de assistir. E eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então era isso. Beijão.